Olá, povo bonito e crocante, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema, meu Deus, importantíssimo. Você frequentemente precisa usar a crase no texto, ou você vai fazer uma prova e vai ser requerido em crase, porque prova de concurso público invariavelmente cobra a crase. Então, seja para o seu dia a dia, seja para assuntos de concurso público, você não pode perder o vídeo de hoje, em que eu vou revelar 2 passos para você resolver, olha, 90% dos casos de crase, tá bom? Não perca, não saia e fica aqui. No vídeo de hoje eu quero então mostrar para você esses 2 passos. E aí, como é que a gente vai poder conversar, o que você precisa fazer para dominar esses 2 passos? Primeiro, você vai ter de observar que a crase é uma junção de 2 As. E um desses As se origina de uma... na verdade, é uma preposição. Então, quando você perceber que esse A é uma preposição, você precisa ficar atento e atenta no texto para identificar de onde surge uma preposição. Porque a preposição só aparece no texto por uma regência. Ou seja, alguma palavrinha antes dela, em regra antes dela, vai requerer a preposição. Então, o primeiro passo é você observar de onde vem a preposição. Existe algo que esteja exigindo a preposição? Ponto 1. O segundo passo é você observar o artigo. É você verificar se a palavrinha que acompanha aquela possível crase aceita ou não aceita artigo. Vou mostrar isso para você agora aqui nos slides para que você possa compreender perfeitamente esse aspecto. Mas é basicamente isso, viu? E eu vou te provar. Minha gente, então, como eu falei para vocês, eu tenho aqui o primeiro passo, que é observar a preposição. E aí eu falei assim, olha, a preposição ela aparece por uma regência. Então eu tenho de observar se eu tenho um verbo, por exemplo, dirigir-se a, referir-se a, ou se eu tenho um substantivo, por exemplo, obediência a, alusão a, um adjetivo semelhante a, igual a, ou um advérbio, anteriormente a e próximo a, que requeira, não é? Ou seja, essas palavras me mostram que há uma preposição a. Eu tenho então de verificar se agora, lá no meu texto, se existe essa palavrinha, ou um verbo, ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Então, primeiro passo é esse, tá? Verifica isso. Segundo passo, eu quero que você verifique se há artigo definido a. O que é artigo, minha gente? Artigo é uma palavrinha que acompanha substantivo. Opa! Se é palavra que acompanha substantivo, eu posso pensar em usar crase antes de verbo? Não. Eu posso pensar em utilizar a crase antes de pronome? Não. Por quê? Porque essas palavras não aceitam artigo. Então, para de decorar as regras. Não pode crase antes de... Saiba a lógica. A lógica é a preposição? Sim. Se há preposição, vamos verificar agora o artigo. Eu tenho palavra que aceita artigo e outra, minha gente, tem de ser um artigo definido. E o da artigo definido, a. Então, eu quero agora restringir o sentido daquele substantivo. Então, é um artigo que acompanha substantivo. E esse substantivo será especificado por esse artigo, será restringido por esse artigo definido. E é um artigo definido, a. Então, vamos lá aqui para esses exemplos. Fomos à comemoração dela. Quando eu vou a. Quando eu vou a. Existe então o que, gente? Preposição, 50%. Quando eu tenho a palavrinha comemoração, a palavrinha comemoração aceita artigo a e está especificado? Sim, porque fala a comemoração dela. A comemoração dela foi chata, a comemoração dela foi legal, a comemoração... Opa, se eu estou colocando esse a aí, significa que é o quê? Artigo. Então, se eu tenho artigo antes do substantivo, e aí então se junta com essa preposição, eu tenho crase. Gente, é simples assim. Olha esse outro exemplo. Li a obra relativa à Guerra dos 100 Anos. Se é relativo, é relativo a.
preposição. Se é relativo a. Vamos lá. Guerra dos 100 anos. Guerra dos 100 anos. A Guerra dos 100 anos causou. A Guerra dos 100 anos, nanã. Então, Guerra dos 100 anos, aceita artigo. Guerra dos 100 anos, aceita artigo. E veja, não é uma guerra qualquer, é a Guerra dos 100 anos. Então, é uma guerra que está especificado. Logo, tem o que aqui junto? Tem preposição e tem artigo definido. Porque esse substantivo aqui está definido, dos 100 anos. Não é qualquer guerra, é a Guerra dos 100 anos. Então, aqui há o quê? Crase, minha gente. E é só isso, são os dois passos. Os senadores obedeceram à observação do regimento. Veja, quando eles obedecem a algo. A algo. Obedecem a algo. Quando eu tenho observação do regimento, eu quero dizer que eu não obedeci a uma observação específica. A uma observação específica, ou seja, a uma observação definida. A palavra em observação aceita artigo? Sim, né? E nesse caso requer, porque é uma observação específica, uma observação definida. Então, a observação do regimento é clara. A observação do regimento... Opa, então, há artigo. Se há preposição e artigo, crase. Agora, Wanda, se tivesse assim, há uma observação do regimento. Há uma observação do regimento. Há uma observação do regimento. Teria crase aqui? E vamos lá, então. Obedeceram a uma. A preposição. Tem a preposição aqui de obedeceram. Agora, vamos ver se tem artigo. Eu falo, a uma observação é legal? A uma observação é importante. A uma, não falo isso. Por quê? Porque uma é o artigo indefinido. Logo, já tem artigo. E a crase acontece com o artigo o quê? Definido. Logo, não há crase. Por quê? Porque não há artigo definido. Tá bom? Temos direito ao voto e à moradia. Se eu tenho direito a algo. Direito a algo. Preposição. Então, e aqui, ó, o voto, a moradia. Eu usei artigo definido aqui, não usei? Artigo definido aqui. Então, o voto. Logo, eu vou ter de utilizar artigo definido também. Aqui, com a moradia. Moradia aceita artigo. A moradia é digna. Então, tem artigo. E aí tem preposição vinda de direito e mais uma preposição que veio de direito também. Logo, o que acontece? Crase. Então, direito a voto. Direito a moradia. Eu coloquei artigo. O voto, eu coloquei artigo. A moradia, crase. Veja que aqui, ó, tá preposição mais artigo. Aqui também, preposição mais artigo. Para a gente finalizar, olha aqui, ó. Seja bem-vindo a Brasília e seja bem-vindo à Argentina. Por que um teve crase e outro não? Vamos lá. Quando eu falo que é seja bem-vindo a algo, a algum lugar, tem o que, gente? Preposição. Brasília. Brasília aceita artigo? Brasília aceita artigo? Eu falo, a Brasília é seca. A Brasília é quente. Eu falo isso? Não. Se não há artigo, não há o quê? Crase. Agora, vamos ver aqui, Argentina. Bem-vindo à Argentina. Então, quando é bem-vindo a. É bem-vindo a. E a Argentina aceita artigo, porque eu falo, a Argentina decretou tal coisa. A Argentina é bonita. Opa, se então tem artigo, eu tenho o quê? Crase. Tudo bem? Ó, minha gente, fico por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Um beijo.